Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando vocês ricamente. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo curto, mas que eu gostaria de ajudar os líderes. Não é? Como os líderes podem manter o sucesso, ou seja, como eles podem obter êxito, não é? com o seu ministério, com a sua programação, com aquilo que eles têm planejado para a sua igreja. A gente podia dizer assim para Neemias, né? Depois de construir os muros de Jerusalém, a gente podia dizer para ele: parabéns, Neemias, você conseguiu, você terminou a obra, você fez o que tinha de fazer. Não é o que dá vontade de dizer a Neemias, depois de saber que ele reconstruiu o muro em 52 dias, ou seja, ele estava focado. Ele sabia que começou a reconstrução e tinha que concluir o mais breve possível, pois a cidade de Jerusalém estava totalmente abandonada, qualquer um podia chegar, entrar e fazer o que bem queria. Mas ele tinha foco, tinha um objetivo e ele foi até o final. A verdade é que o nosso trabalho muitas vezes está só na metade. E a forma pela qual nos comportamos diante das vitórias fala muito sobre nós. Fala do nosso caráter e do nosso sistema de valores. Um dos momentos mais perigosos da vida de um líder é quando ele alcança metas. Porque o sucesso destrói muitas pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas para o sucesso, para obter êxito. Tá certo? Muitas delas acham que podem obter seus objetivos sozinhas. E às vezes querem fazer sozinhas, ou então pede para outros ajudarem, mas não solta a rédea, não confia, não delega. Ele apenas quer um parceiro, um companheiro apenas para fazer talvez o pesado e ser o burro de carga, né? Mas que na verdade ele não delegou autonomia. Ele fica com a rédea. Isso não é um líder. Isso aí é um ditador, é um mandão. Não é? Porque o líder, ele confia nos seus liderados, o comando. Tá certo? A hierarquia militar deixa isso muito claro. O comandante de uma companhia, ele tem outros subalternos abaixo dele, que ele delega e ele descansa, ele relaxa, porque ele sabe que aquelas pessoas vão fazer o trabalho. E no final é o grupo quem sai vitorioso. É o nome do grupo que vai prevalecer, é a companhia. A primeira companhia, a segunda companhia, a terceira companhia. Fui militar e lembro muito bem disso, sinto saudade dessa época. Era a companhia que se destacava, não era o capitão comandante da companhia. Então é bom que isso fique claro, tá certo? O sucesso destrói muitas pessoas. Pastores metem os pés pelas mãos, líderes metem os pés pelas mãos à frente de um simples departamento.
Eu já estive à frente de igreja que tinha um problema no conjunto das senhoras. Qual era o problema? A líder, a regente desse conjunto, não aceitava que nenhuma das 30 irmãs que faziam parte do grupo trouxesse um louvor para ser analisado. Era só o que ela queria. Era só o que ela queria. Ela não dava abertura para ninguém trazer. E quem ousou trazer aquele louvor, bateu de frente. Um clima pesado ficou no ar. Para escolher o fardamento desse conjunto. Outro problema, era ela que escolhia e está escolhido. Era ela que dizia qual eram as cores, o modelo, etc. E pronto. Até que alguém começa a se incomodar. Porque muitas vezes você é o líder, mas naquele grupo que você está liderando também tem alguém com liderança. Você está se iludindo, meu irmão. Tem alguém que tem também liderança. Eu observo o meu filho Caio, tem 9 anos, quando ele está brincando com outros e tem alguém que está liderando, ele é um líder nato, a liderança dele se sobressai, ele não consegue ficar quieto, o cara só quer falar, não, é assim que brinca, é assim, não, ele diz, não, é assim também, é assim também, é assim também. Eu fico observando essa liderança que ele já nasceu com ela. Então, um líder tem que ouvir, mas ouvir, não apenas, eu fiz parte de um ministério que o líder que estava lá, ele pedia para a gente dizer alguma coisa, para a gente trazer ideias, ou discutir a ideia que ele trouxe com ele, dar opiniões, só que no fundo ia prevalecer mesmo, era o que ele queria, o que ele já tinha decidido. Ou seja, ele fazia aquilo para dizer que era bonzinho, que estava... Não, mas só prevalecia o que ele queria até que alguém chutou o pau da barraca. Então os líderes precisam entender isso. Liderar é delegar e confiar. Ah, meu irmão, você vai fazer isso, você pode fazer isso, assume isso aqui, essa parte é sua e tal, e delegar e confiar e acabou, e descansar. Se surgir algum problema, vai lá e consertam. Mas entregar, delegar e ficar segurando a rédea, isso não é liderança, é ditadura. Então, não fazer a transição entre construir e manter, que é a principal razão pelo qual os negócios quebram, os projetos não dão certo, porque uma coisa é você construir, outra coisa é manter, uma coisa é chegar no topo, outra coisa é permanecer no topo. Chegar, chegou, e agora, para permanecer? Por isso que muitos despencam. Tá certo? Então, manter, chegar e manter, é a razão pelo qual os negócios muitas vezes quebram, não dão certo. As igrejas não crescem e as organizações fracassam. O problema da transição, da etapa de realizar, é a de manter. Né? Essa transição que eu fiz e agora para manter, é um grande problema isso, não é fácil. Então os líderes, eles não sabem crescer com a organização. Não têm as habilidades necessárias para a próxima fase. Então, existem 2 tipos de líderes. O primeiro é o que põe o projeto em movimento, o idealizador, o motivador. O segundo é o que executa o projeto do primeiro, é o que administra. Dificilmente um líder vai fazer as 2 coisas. Dificilmente, toda regra tem sua exceção, mas dificilmente.
ele vai ser o líder 1 e o líder 2. O que projeta, o que idealiza e que é o motivador para que a coisa ande, e depois ele que vai executar, que vai administrar. Essas duas habilidades na liderança são necessárias nas igrejas, nas famílias, nos governos e também nos negócios, para quem tem negócios. Então, para começar, é necessário o tipo 1, para começar qualquer projeto. O líder tipo 1, que é aquele que é o idealizador, o motivador, o empreendedor. Depois, na fase de consolidação desse projeto, são necessários os administradores e os desenvolvedores do tipo 2. Pessoas que sabem administrar ou levar adiante a operação diária, para que a coisa tenha sucesso, para que o projeto dos departamentos, para que aquilo que foi projetado se desenvolva, não como um boom, mas paulatinamente, degrau após degrau, dia após dia. Dá um passo de cada vez. Só dá o próximo passo depois que esse passo que foi dado anteriormente esteja consolidado, ou seja, fixou aquele passo, eu posso agora tirar esse pé e dar o próximo passo. Com segurança, porque aí eu vou vendo o que foi ficando a desejar e a gente vai consertando até que o próximo passo, a próxima fase aconteça. Então, o apóstolo Paulo, ele era um líder tipo 1. Ele era pioneiro, um homem em movimento, né, que nunca, né, o apóstolo Paulo, ele nunca perdão, irmãos. Ele nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Eu lembro que no meu ministério de tantos anos sempre fui assim. Comecei muitas igrejas. Às vezes chegava nas igrejas, tinha que reformar. Muitas vezes tinha que construir. Muitas vezes não tinha nenhum departamento organizado, nada. Muitas vezes comecei do zero. Construindo igreja de bambu e lona para iniciar. Depois de alguns meses que Jesus foi salvando almas, a gente fez de tijolo. E depois a gente deixa departamento de crianças, departamento de mocidade, departamento de senhoras, conjunto de senhoras organizado. E a gente parte, porque a gente perde o foco. A gente fez a nossa parte. O líder tipo 1, ele chega uma hora que ele para, ele tem que sair dali. Aí entra outro para administrar, para dar sequência. E aqui vai um alerta para quem chega depois. Preste bem atenção a você que é líder. Pode ser de igreja, o pastor, pode ser de departamentos. Quando você chegar, valorize o trabalho daquele que passou antes de você. Chega, eu fico irritado, nervoso, de ver alguém que chega depois e não valoriza aquilo do líder que passou antes dele, seja no departamento, seja onde for. Se você encontrou desorganizado, cala a boca, rapaz, e organiza. Dá sequência. Não, porque o líder que passou fez isso, fez aquilo outro, não fez isso, não fez aquilo outro. Olha, você está errado. Valorize o líder que passou antes de você. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Dê sequência. Tá, organize. Fecha a tua boca. Arregaça as mangas. E trabalha. Pianinho. Pianinho. Isso é ética. Falta ética no meio do ministério. Falta ética. Muitos pastores hoje novinhos
pegam tudo bonitinho nessa vida agora, nessa época agora que estamos vivendo, e esquece que muitos líderes andaram em lombos de jumento, dormindo em esteira, no relento, levando orvalho da noite, desgastando a sua saúde para que o evangelho crescesse nos lugares mais remotos. Aí ele chega hoje, encontra tudo isso e não valoriza a liderança que passou. Muitos escanteiam esses líderes. Não chamam mais esses líderes para pregar. Tá velho, tá gagá. Repete o que disse 3 vezes, é da idade, mas você tem que respeitar. Porque a unção de Deus está sobre a vida dele. E o que ele fez, talvez você não consiga fazer. Me perdoe, mas me irrita. Me irrita essa falta de ética. Chega, a adrenalina sobe, eu tenho asma, eu estou irritado, a asma aflora. Tá certo? Fui vítima de pessoas que chegaram depois de mim e não valorizaram o que eu fiz. Nem conheceram saber de quando eu cheguei, como eu encontrei, o que eu fiz até passar para ele. É duro, irmãos. Mas quem tem ética não pode ficar de boca fechada. Eu bato de frente com esse tipo de liderança bangalafumenga que tem surgido por aí. Então, Paulo era um líder em movimento, nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Ele deixava Timóteo, deixava Tito, Epafrodito, que são líderes do tipo 2, que ficavam administrando diariamente o que Paulo havia começado. Lá em Tito 1:5, Paulo vai dizer, na carta a Tito, ele escrevendo a Tito, ele diz, por esta causa te deixei em Creta, Tito, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam para fazer. E de cidade em cidade, você vai estabelecendo presbíteros, ou seja, vai organizando, colocando líderes à frente dessas igrejas, como eu já te mandei, como eu já deleguei a você isso. Ó, deleguei e soltei as rédeas. Estou incentivando você a fazer, mas é você que vai fazer. Não é delegar e ficar segurando, não. Não, espera aí, ó. Tem presbítero aí? Levanta pronto, me espere, só vai consagrar esse presbítero quando eu fizer a viagem todinha, depois de 1 ano e meio, eu vou aí consagrar esse presbítero, porque o cara não solta as rédeas, onde vai lá e consagra o cara e coloca ele lá. Ele segura a rédea. Paulo não fazia isso. Então aprenda com Paulo. Para não ser um líder meia boca, viu? Então, como manter o que se conquista? Chegou lá, e agora? Crescimento numérico e principalmente espiritual, que é o mais importante. Não adianta você ter uma igreja com 1000 membros e essa igreja espiritualmente ser doente, não ter saúde espiritual, não ter conhecimento bíblico. Não adianta. É melhor ter 100, 10, mas que essas pessoas sejam pessoas idôneas, não é velhas. Idoneidade não é velhice, tá certo? Tem jovem que é idôneo e tem velho que não é idôneo. Idoneidade quer dizer pessoas que têm conhecimento de causa, que têm firmeza no que é, sabe o que é em Deus. Então, o que vai se fazer para se conquistar? Recrutando líderes. Tem que recrutar líderes e delegar. Buscando, preparando, delegando, envolvendo essas pessoas. Registrando esse progresso.
mantendo um bom registro dos recursos existentes. Para quê? Para que não se gaste mais do que se arrecada e o projeto venha a ficar estagnado, parado ou retroceder. Obtendo apoio financeiro, achando os fundos necessários para financiar a operação do seu projeto. O que acredita ser líder, mas que ninguém o segue, você está só se distraindo nessa liderança, amigo. O líder tem seguidores. O líder não grita, não dá murro na mesa. Ele usa apenas a palavra de Deus. Não importa como ele use. Tem alguém que, como eu no caso, eu quando estou pregando, eu sou muito incisivo, sou muito... Já tem aquele cara que fala brandamente, muito tranquilo, e fala do mesmo jeito. São só características da personalidade das pessoas. A minha é essa, eu sou incisivo. Eu quero abrir a cabeça do cara, o coração do cara e colocar dentro. Já tem outro que vai e tal. Contanto que a palavra seja dita. Mas não precisa gritar com ninguém, chamar a atenção no grito, fazer as pessoas passarem vergonha. Né? Então, quem acredita ser líder, principalmente pastores, lideram com a palavra. E as pessoas lhe seguem. Então, no momento em que nós temos de lembrar as pessoas que nós somos o líder, eu sou o líder, eu sou o pastor, ou então a gente começa a criar situações para tentar inibir que outro líder se desenvolva. A gente não é líder. Já deixamos de ser líder faz tempo. Liderança tem a ver com confiança. As pessoas confiam no líder e o líder confia nos seus liderados. Espero ajudar você. Compartilhe esse vídeo. Faça uso dele. É curtinho, mas eu considero essencial para você pensar na sua liderança. Você é tipo 1, é um líder tipo 2. Deus te abençoe em Cristo. Obrigado. Compartilha.